Pessoal, eu adicionei esse material nos nossos meios de compartilhamento, repositório da instituição, né? Nosso sistema que nós chamamos de RA. Também compartilhei no meu site. É um livro, tá? E esse livro ele trata basicamente de sistemas de informação. Até o presente momento, na disciplina de Fundamentos da Ciência da Computação, nós trabalhamos com o que é muito importante para o cientista da computação, que é o fator interno. Sendo mais exato, como é o baixo nível no fator interno. No entanto, também é muito importante que vocês tenham uma visão dos fatores externos, que vocês cada vez mais vão estar entendendo. Alguns conceitos básicos são essenciais para que vocês consigam conectar, pelo menos eu penso dessa forma, conectar os conceitos que vocês estão trabalhando com os objetivos lá na frente do curso de vocês. Dentre esses conceitos, um conceito importante que alguns já devem ter alguma noção, ou então até a noção na totalidade, quem já fez outras disciplinas, é o conceito do que é dado, tá? O que é um dado, pessoal? Um dado é uma representação simbólica e eu gosto muito dessa palavra, bruta. Então, olha ali, ó, desprovida de significado. Então, esse significado, ele falta ao dado. Digamos que eu tenha um número qualquer, 6,5. Se não houver todo um referencial, se não houver todo um significado em volta do que este número quer dizer, ou para que ele serve, onde ele está posicionado, em relação a quem está sendo comparado, ele não traz informação nenhuma. E é aí, então, que começamos a distinguir o que é um dado do que é uma informação. Um exemplo que eu gosto de passar para os estudantes que estão começando, e também, muitas vezes, eu já revisei esse conceito para estudantes até do 7º período. Sim, várias vezes nós temos que ser relembrados de conceitos simples. É de que, vejamos o seguinte exemplo. Esse 6,5. Digamos que ele seja um valor, tá, da nota 1 de vocês em um determinado bimestre. Ó, eu já dei significado. Então, 6,5, só o 6,5 é um dado. A partir do momento que eu disse que esse 6,5 é a nota bimestral da disciplina de Fundamentos da Ciência da Computação do ano de 2020, do primeiro bimestre, do primeiro semestre, deixou de ser um dado para ser uma informação. Vou ampliar um pouco mais esse conceito. Digamos que você tirou 6,5 e depois, né, com uma ajuda, você conseguiu tirar um 8 num segundo bimestre. Pois bem, 6,5 e 8, em termos de armazenamento de dados, são o que nós chamamos de campos. Bimestre 1, bimestre 2. No entanto, vai haver um outro campo de informação que não será armazenado em nenhum banco de dados, que é o chamado campo calculado. Vocês vão estar vendo isso um pouco mais para frente, por enquanto se detenham essa informação. E esse campo calculado pode ser muito bem, tá, a média bimestral de vocês, que vai ser a resultante, né, da soma e divisão por 2 de 6,5 e 8. Pois bem, esse resultado de vocês, perante uma análise em um sistema, perante um processamento em um sistema que recebeu como entrada o 6,5 e o 8, vai gerar uma informação. Fui aprovado, estou de exame, ou até conforme for, posso estar reprovado direto. Isso é o processamento dos dois dados que vocês têm, que são as notas bimestrais. Depois, em havendo-se necessidade, vai se adicionar um terceiro dado, que seria a nota de um exame, por exemplo. Então, esses valores, enquanto valores brutos, sem significado,
são os dados. A partir do momento que eu coloco significado, que eu coloco referencial, que eu digo em onde estão inseridos, eles se tornam informações. Então, eu vejo, pessoal, que como futuros cientistas da computação, analistas de sistemas, tá? Projetistas de sistemas, que também é outro conceito que é banalizado, que nem sempre está correto, saber muito bem a diferença do que é um dado e do que é uma informação. Até houve uma questão, né, dos exercícios anteriores, ele perguntava: o que é relevante, pessoal? O que é relevante? São os dados que alguém tem armazenado. Mas os dados são os arquivos. Enquanto bits, eles são dados. Eu abri um arquivo. Esse arquivo é um documento texto que tem uma informação de um trabalho que eu fiz sobre análise de algoritmos. Então aquilo virou uma informação. Mas eu, enquanto tenho, por exemplo, um arquivo de um documento, eu extraí essa informação, tá? Essa informação é algo que eu, através da minha observação, peguei. Então aqui eu vou ler esse conceito, tá? Que é desses autores. Aqui isso é uma citação. Isso é algo para a gente estar começando a entender também, mas por hora ficamos por aqui, ó. Dado é uma representação simbólica, bruta e desprovida de significado. Pode ser número, letra, caractere, som, nome, data, figura, símbolo, temperatura, pressão. Eu falo o seguinte, até corrijo. Se tiver isso, já é um certo tipo de informação. Umidade. Podemos dizer que os dados são a principal matéria-prima dos sistemas de informação. Então, pessoal, qual é a razão, qual é o motivo de vocês estarem desenvolvendo todo esse conhecimento de como os computadores armazenam esses dados, como isso fica guardado, que é em bits, tá? Quais são as formas de armazenar um número positivo, um número negativo? Tudo isso serve, pessoal, para a sociedade, serve para isso aqui, tá? Serve para que possamos dar significado e utilizar esses dados, possamos utilizar esses dados de alguma forma. Olha só, pessoal, aqui ele traz um exemplo que era a quantidade de trabalhadores infantis no Brasil entre 2000 e 2010, tá? Dados do IBGE captados em 2015. Pois bem, isso aqui, pessoal, são dados, só que no momento que eles estão dispostos em uma visualização gráfica, onde você consegue, no Brasil, nós temos aproximadamente 4 milhões, tá? Nós tínhamos 4 milhões de trabalhadores infantis no ano de 2000. Conseguimos uma diminuição desse valor da ordem de 500 mil, tá? Um avanço. Qual é a distribuição segundo as regiões do Brasil? Tá? Então, isso, pessoal, já denota informação, porque dá contexto, dá contextualização, nos dá significância aos dados que estão aqui expostos. Seguindo adiante. Então, aqui, olha que interessante. Dados são coletados dos mais diversos tipos de fontes. Quando vocês leem um livro, dá para dizer que vocês estão coletando dados. Quando vocês veem artigos, relatórios, quando você vê uma planilha, tá? Os valores colocados são dados. Agora aqui, o que seria a informação? É o que se obtém com algum tipo de processamento de dados. Uma informação somente será obtida se dados puderem ser relacionados, certo? Esses dados, sendo relacionados, tornam-se informações. Então, vamos lá. Quantas pessoas possuem mais de 60 anos?
Quantas mulheres têm mais de 2 filhos? Quantas pessoas possuem nível superior? Tá? Olha aqui, pessoal, outro gráfico que compara o crescimento de vendas de notebooks com tablets. Então, os notebooks tinham, né, uma vantagem. Depois de 2009, começou o crescimento da venda de tablets. E houve o que a gente chama de travessia, tá? Num gráfico, que foi em meados de 2012, onde o número de tablets ultrapassou. Imagine fazer isso com smartphones. Você fala, mas para que serve, professor, eu ter essas informações? Aí já seria um outro level, um outro nível, seria o conhecimento. Vou dar um exemplo. Com base no gráfico de vendas de tablets, notebooks e de smartphones, onde você vê o amplo crescimento. Olha só, imagine um gráfico assim. O amplo crescimento da venda de smartphones. E você tivesse que tomar uma decisão de onde você vai colocar primeiramente o seu novo app. Ah, mas app não é só para smartphone? Não. Normalmente os apps são só uma interface para toda uma camada de negócio que está rodando em servidores, tá? Que estão invisíveis, vamos dizer assim, para o usuário final. Voltando. Se você tivesse que tomar a decisão em que plataforma eu vou publicar o meu novo aplicativo. Olha, se você vê que está havendo um crescimento absurdo na venda de smartphones e que cada vez menos vendem-se tablets, vendem-se notebooks, vendem-se computadores desktops, que está cada vez menos, tá? Você vai tomar uma decisão. Qual é o meu público? Ah, o meu público do meu app são pessoas de tal faixa de idade, de tal faixa de renda. E você vai verificar, então, que, por exemplo, esse teu app está focado que a maioria desse teu público possui smartphones. Então a resposta está aí. Você vai fazer, vai investir os recursos. Só lembrando, pessoal, que recursos são algo extremamente limitado, tá? Como diria, né, os meus antepassados e talvez os de vocês, abre aspas, os recursos não dão em árvore, fecha aspas, tá? Os recursos, infelizmente, não dão em árvores, não é fácil de obtê-los. Vamos trazer o nome certo dos recursos. Eu estou falando de dinheiro, tá? Então você vai investir aonde? Você vai investir na produção de um app, porque esse app vai estar rodando na plataforma que mais se adequa aos seus usuários, aos seus futuros propensos clientes. Então, isso já foi uma análise das informações que um gráfico como esse poderia me trazer. Então, quando você extrai informações e essas informações podem ser estrategicamente usadas, você já está trabalhando com algo chamado conhecimento. Tá? Aqui está uma exemplificação para vocês estarem estudando isso que eu falei, um pouco mais simples. Outra pesquisa, olha só, uma pesquisa, vou marcar aqui para vocês. Uma pesquisa difundida pelo IBOP afirma que 47% dos entrevistados disseram preferir a web para se informar, a média de 45%, dados Tecmundo 2015. Apesar de ser uma grande fonte de informações, a web não deve ser a única fonte de informações utilizadas em suas pesquisas, tá? Por quê, pessoal? Por quê? O que é tão importante? O que é tão importante nisso aqui? A qualidade da informação. Imagine que você depende da informação para extrair conhecimento, para extrair informações estratégicas para frente, para você projetar um futuro negócio, uma startup, ou mesmo ajudar, o que é muito comum, ajudar ao seu empregador, ou ajudar aos seus sócios, ou alguém pode estar lhe pagando para fornecer soluções, e você vai dizer para essa pessoa, invista em tal coisa. Isso é algo que demanda muita responsabilidade. E você precisa ter o quê? Para poder demandar essa responsabilidade, você precisa ter fontes seguras, você precisa ter embasamento,
Você não pode falar simplesmente do abre aspas, acha, fecha aspas. Ninguém admite, vou usar uma colocação coloquial, ninguém admite achismos, tá? Com o dinheiro alheio. A propósito, dinheiro não admite achismos em hipótese nenhuma. Ele cobra muito caro por esse tipo de erro. E seguindo adiante, algo que é comumente na nossa área e que eu vou pegar bem firme com vocês é o seguinte: o que é um sistema de informação? Tá? Parece simples, né? Se eu perguntasse para vocês, alguém vai me responder: o Windows, professor, é um sistema operacional. Não, o Windows é um software. O Word? Não, o Word também. O Word não é nem um sistema operacional, é um software aplicativo. Professor, o meu notebook, então, que tem hardware e software. Opa, começou a ficar um pouco mais inteligente a resposta. Mas ainda assim, a resposta não está completa. Olha isso aqui. Pode ser entendido como um conjunto de elementos que coletam, processam, armazenam e distribuem informações de forma organizada e coordenada. Nossa, como fala-se difícil, né? Pois bem, vou tentar trazer um exemplo do nosso cotidiano. Sabe um terminal ATM, um terminal de caixa eletrônico? Um caixa eletrônico. Um caixa eletrônico é um sistema. Ele tem um computador. Esse computador trabalha com hardwares embutidos, uma tela touchscreen, um teclado, um leitor de cartões, um dispenser de notas, por exemplo, um leitor de entrada de envelopes para realização de depósitos, e ele possui o que mais? Conexão, provavelmente com um sistema de banco de dados da instituição financeira ao qual você está se conectando remotamente, onde está sendo feita a validação da sua senha, onde está sendo feito o débito ou crédito das operações que você está realizando, pagamentos de contas, depósitos, onde está sendo feita a consulta dos dados que você está lendo referentes a seu extrato bancário. Mas então, o sistema ele tem o hardware, ele tem o software do caixa eletrônico diante de você, mas ele tem também o hardware e o software dos servidores com os quais esse terminal de autoatendimento está se comunicando. Então, se fosse abrir isso de maneira um pouco mais ampla, o que nós teríamos? Nós teríamos hardware local, software, tá? Software dos drivers de controle desses dispositivos de entrada e saída que são específicos. Nós teríamos uma linha, tá? Um link, um data link de comunicação de dados de rede que está conversando, que está recebendo requisições, tá? Recebendo requisições e mandando também requisições de respostas desse sistema de banco de dados e mostrando para você os resultados dessas suas consultas, desses seus updates e que representam as funcionalidades desse sistema de caixa eletrônico. Então, isso é um sistema. Quando você vê um app de rede social, ele é um sistema, porque por trás daquela camada que nós estamos observando todos os dias, tá? Por trás daquela camada que você interage, existe todo um sistema de banco de dados e de relacionamentos que está guardando essas informações, processando e mandando. Você fala, nossa, mas como, por exemplo, como o Instagram consegue fazer, nossa, milhões e milhões de usuários, processa tão rápido? Pois bem, não que para vocês isso seja novidade, mas para estudantes de outro nível, de outros cursos, já me surpreendi, por exemplo, com a questão, mas o processamento não é local, professor? Não, de forma nenhuma, pessoal. O processamento ele é feito em data centers poderosíssimos, distribuídos mundialmente, tá? Distribuídos mundialmente, que estão processando as várias instâncias. Instâncias é como seriam as várias variáveis, tá? De acesso dos centenas de milhares de usuários simultâneos que plataformas como essas possuem. Então, quando vocês... mas é só um app. Um app
que está rodando no smartphone é apenas assim a ponta de um iceberg monumental. E o que há, eu falo para vocês, o que há abaixo da linha d'água é elevado a algumas vezes a potência do que vocês conseguem ver normalmente. Como vocês vão futuramente estar trabalhando com essa área, o que eu penso? Vocês têm que mergulhar. Vocês têm que mergulhar e cada vez mais entender o significado das coisas. Vocês estão já adentrando, né, o primeiro período, mas, né, o quanto antes começarem a ter noção, melhor para vocês. Olha só, vocês imaginem toda a complexidade de um quadro. Hoje o quadro normalmente ele é eletrônico, né? Eu lembro, eu sou do tempo que ainda os quadros em alguns voos ele era semi-eletrônico, tá? Então, mas imagine a complexidade do sistema de banco de dados que controla chegadas e partidas dos voos em um aeroporto, tá? É um dos sistemas mais complexos que existem ainda hoje, tá, pessoal? Poucas empresas detêm esse tipo de tecnologia. Imagine então, tá? Colocando aqui um outro exemplo. Vocês veem esse quadro. Imagine os sistemas. Ó, ver que eu não usei software, eu falei sistemas. Os sistemas de controle dos mercados financeiros. Vocês têm noção, assim, da responsabilidade? Mais uma vez eu falei, tá? Ninguém admite, tá? Ninguém admite erro. Eu vou falar a verdade, ninguém admite erro, por mais que aconteça, quando se lida com o dinheiro alheio, tá? Vocês não admitiriam, certo? Eu também não. Continuando aqui, pessoal. Olha só, um exemplo simples que muitos de vocês podem ter, às vezes, pais com empresas, ou mesmo que não sejam empresas, que sejam gerentes, ou que trabalhem com seus próprios negócios. Olha só, um sistema de folha de pagamentos. Olha a responsabilidade, pessoal, de um sistema de folhas de pagamento. Tá? Imagine uma empresa com 1000 funcionários. Se os cálculos de cada funcionário forem realizados manualmente, o que era antigamente, pensem que há 25, 35 anos atrás era tudo feito manualmente, tá? A possibilidade de erros pode ser muito grande. Não pode ser, ela é muito grande. Além do grande tempo necessário para gerar todos os comprovantes de pagamento. Então imagine uma situação simples, tá? Quantas pessoas vocês imaginam que trabalhavam nos setores de recursos humanos das organizações, das empresas, há 30, 35 anos atrás, em comparação a hoje? Hoje, com softwares, com a automatização dos processos, nós temos muito menos funcionários. Isso não quer dizer que esses trabalhadores, muitas vezes, não estou dizendo em todos os casos, cada caso deve ser analisado separadamente, muitas vezes não são trabalhadores que são muito mais especializados do que os trabalhadores que faziam as coisas anteriormente, certo? Isso é outro reflexo, tá, do uso e avanço tecnológico. Aqui tem mais. E isso daqui, pessoal? Tá? O que é a tecnologia da informação? Há muitos e muitos anos atrás, tá? Numa galáxia muito, muito distante, eu conheci tecnologia da informação por um nome chamado informática, que se referia à informação automática. Esse nome ele caiu em desuso por uma questão de evolução e foi substituído pelo termo tecnologia da informação. Então, olha lá, também conhecida como tecnologia da informação, podemos dizer que tecnologia da informação representa todos os componentes de hardware e software de um sistema computacional. Então, voltamos. O sistema de um caixa eletrônico em uma agência bancária. Totalmente. Vocês conseguem, pessoal, imaginar como algumas áreas são extremamente afetadas e outras nem tanto
por sistemas de informação, apesar da grande dependência das mais várias áreas do conhecimento humano. Vamos pegar, por exemplo, o setor bancário. Um banco. Imagine que um banco não tenha caixas eletrônicos, que um banco não tenha toda uma automatização, que nós não possamos mais usar os nossos cartões de crédito com rapidez, acessar as nossas faturas pelos smartphones, etc. e tal. Vocês iam querer ter um banco assim? Então, vocês vejam a dependência das instituições financeiras da tecnologia. Oh, mas isso é sério? Exato. Então, se você fosse analisar estrategicamente as empresas de setores financeiros, você estaria vendo, onde estaria o que seria o seu calcanhar de Aquiles? Eu diria tecnologia. Tá? Mas, como sempre, né? O dinheiro, os recursos pagam pelas melhores tecnologias. Agora você pega uma outra área, não que não precise de tecnologia da informação, mas digamos que um posto de gasolina precisa de certa automação? Claro que precisa, mas é o mesmo grau de automação necessário para uma agência bancária? São situações diferentes, correto? Então aqui tem um gráfico falando justamente dessas questões. Então olha só, atendimento ao consumidor sem tecnologia, sem o maravilhoso call center, pessoal. Sem o maravilhoso call center, tá? Finanças, vendas e marketing, operações de TI, lógico, gerenciamento de operações, RH, segurança e assim sucessivamente, tá? A TI forma toda a infraestrutura de base necessária para a geração das informações de um sistema de informação de uma organização. Então, tudo isso que eu estou falando, pessoal, serve para vocês verem o seguinte. Imaginem que o estudo da computação, da tecnologia, esteja todo ligado, vamos dizer assim, numa ponta, vocês estão estudando os bits, os bytes, os armazenamentos das informações. Na outra ponta, vocês têm que estar vendo e prevendo como essa tecnologia da informação pode ser útil à sociedade. A nossa área é uma área meio, é uma área que serve às demais áreas do conhecimento, ok? Seguindo adiante. Agora aqui, pessoal, faça uma revisão dos conceitos apresentados para vocês estudarem. Tem aqui, agora, com os conceitos básicos que já foram apresentados, resolvam esse problema 1. Tá? Esse aqui vai ser a nova lista de exercícios. Ela é bem simples comparado com as outras, mas muito importante. Tem aqui passo 2 para vocês estarem fazendo e seguindo. Recomendação de vídeo para vocês estarem assistindo. E lógico, tá? 2, 3 exercícios. Então eu quero, pessoal, que esses exercícios dessa lista, que aqui é o 1.1, tá? Desse material, é o que vocês vão preparar para mim para as próximas semanas. Beleza, pessoal? Dessa parte de dados, informação e conhecimento, por hoje é só. A gente continua esse assunto na nossa próxima aula.